Olá, meu nome é Renato e esse é mais um culto da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Hoje nós vamos conversar sobre o tema O Tempo das Testemunhas. O Tempo das Testemunhas. E o texto base da nossa mensagem se encontra no livro de Atos, no capítulo 1, versículos 1 a 11. Eu peço que você abra sua Bíblia e nós vamos fazer a leitura da palavra. Versículo 1 diz assim: Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que o Senhor começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando-lhes das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Ele lhes respondeu: Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor já tem falado ao meu coração através desse texto. E eu peço que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos para compartilhar essa mensagem com aqueles que nos ouvem. E peço que o Senhor fale também aos corações deles, assim como já tem falado ao meu. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos começar pelo versículo 8 e depois a gente comenta o restante do texto. O versículo 8 diz assim: Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Como eu falei, o tema dessa mensagem é o tempo das testemunhas. Mas o que é uma testemunha? O que é testemunhar de algo? Digamos que você estava andando à noite sozinho na rua deserta, e de repente apareceu alguém e essa pessoa te assaltou e te agrediu fisicamente. E aí você foi à delegacia e o policial na delegacia perguntou: Você tem alguma testemunha para apresentar? Alguém testemunhou o que aconteceu com você? E aí você diz assim: o Renato pode ser minha testemunha. Aí o policial pergunta: Mas o Renato estava com você? Esse tal de Renato aí? Estava com você no local? Ele viu o que aconteceu? Não, não, não. O Renato deve estar na casa dele. Mas ele pode ser minha testemunha. E o policial vira para você, rindo, com certeza ele diz: Não, Renato não pode ser sua testemunha. Para ser sua testemunha, Renato precisa ter presenciado o fato, precisa ter vivenciado esse momento com você. O que eu quero dizer com isso? Para que nós sejamos testemunhas de algo, de alguém, para que a gente testemunhe de alguma coisa, nós necessariamente precisamos ter experimentado aquilo, ter vivido uma experiência, ter visto, ouvido, sentido algo para poder testemunhar.
Eu não posso dizer, por exemplo, que uma pizza é boa ou ruim se eu não provei aquela pizza. Só posso olhar e dizer, não, essa pizza é bonita, essa pizza é feia, essa pizza veio quentinha, essa pizza veio fria. Tudo isso eu estou testemunhando baseado nos meus sentidos. Bom, eu estou vendo que essa pizza é bonita, estou vendo que essa pizza é feia. Com as minhas mãos eu estou sentindo que essa pizza está quentinha, ou estou sentindo que essa pizza está gelada. E quando eu provo, eu posso dizer, sim, essa pizza é gostosa ou essa pizza não é gostosa. Então, para que sejamos testemunhas de alguma coisa, nós precisamos necessariamente ter uma experiência com essa coisa. E veja o que o texto diz. Vamos voltar lá no versículo 1, vamos ler a partir daí. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, ou seja, depois de ter morrido na cruz, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando-lhes das coisas referentes ao reino de Deus. Versículo 4 diz assim: enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Bom, então o texto está dizendo aqui que após a morte e ressurreição de Cristo, ele permaneceu ali aparecendo aos apóstolos por 40 dias. O número 40 ele tem um simbolismo especial na Bíblia. Desde o Antigo Testamento, esse número 40 aparece diversas vezes na Bíblia. Ele aparece, por exemplo, sendo a quantidade de anos que o povo hebreu passou no deserto antes de entrar em Canaã. Por 40 anos Davi reinou. 40 dias passou Jesus no deserto e após esse período Jesus iniciou seu ministério. Aqui Jesus aparece aos seus discípulos, aos apóstolos, durante 40 dias e vários outros exemplos. Moisés permaneceu 40 dias no Monte Sinai antes de descer com as tábuas da lei, permaneceu ali 40 dias a sós com Deus. Então, há várias ocasiões em que o número 40 aparece. Outro exemplo, choveu no tempo de Noé durante 40 dias e 40 noites. Então, por diversas vezes, mas o que significa esse número 40? Esse número 40 ele representa justamente uma mudança de época, ele simboliza que algo, a partir daquilo ali, algo vai acontecer de novo, alguma coisa nova, uma nova época está se iniciando, um novo momento está se iniciando. Esses 40 dias ou 40 anos é sempre um momento de transição, sempre um momento importante. E aqui eu entendo que Cristo passou esses 40 dias com seus apóstolos, porque a partir desses 40 dias algo novo iria acontecer. Esses 40 dias foram importantes para marcar o início de um novo momento, uma nova época, um novo tempo. E é por isso que o título dessa mensagem é O Tempo das Testemunhas. Então, esses 40 dias que Jesus passou instruindo ali os seus apóstolos, ele marcava um tempo a partir do qual os apóstolos seriam testemunhas. E é o que Jesus diz no versículo 8. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas, mas o que uma testemunha precisa para testemunhar? Ela precisa ter experiência. E nesses 4 versículos iniciais que a gente leu, a gente está vendo justamente isso. Jesus aparecendo aos apóstolos, Jesus vivendo momentos com eles. O texto diz que Jesus deu várias provas de que estava vivo. E no versículo 4, a gente tem o ápice disso, quando Jesus diz assim, quando o texto diz assim, enquanto participava de uma refeição com eles, Jesus participou de uma refeição com os discípulos. O momento da refeição
para eles também tinha um significado importante. O momento da refeição era um momento de intimidade, de compartilhamento. Você não sentava para fazer uma refeição com alguém que você não tivesse intimidade, com alguém que você não gostasse. Por isso que os líderes religiosos criticaram Jesus, porque ele comia com pecadores. Lembra que Jesus foi criticado por isso? Se Jesus come com pecadores, ou seja, o que aquilo significava para eles? Que Jesus estava tendo intimidade com pecadores, que Jesus estava se misturando com pecadores. Então, nesse trecho que a gente lê inicialmente aqui do texto, a gente percebe que esses 40 dias foram 40 dias de experiências desses apóstolos com o Jesus Cristo ressuscitado. Jesus morreu na cruz, ressuscitou e depois apareceu aos apóstolos e deu a eles prova de que estava vivo ao longo de 40 dias, passando instruções a ele. E eles vivenciaram durante 40 dias, eles experimentaram o Jesus Cristo ressuscitado. Experimentaram o Jesus Cristo ressuscitado. E o texto segue, versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Então Jesus diz, que ordena que eles permaneçam em Jerusalém, porque a promessa do Pai iria se cumprir. E eles perguntam: Jesus, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino para Israel? Os judeus eles esperavam um líder, um rei para Israel, que viesse restaurar Israel, mas um rei mesmo político, um rei no sentido político, militar, alguém que viesse para tornar Israel um povo poderoso novamente, um povo vitorioso. Eles esperavam um rei que viesse restaurar, como um rei comum, um rei terreno, viesse restaurar todas as coisas. O Messias seria esse rei, e eles entendiam que isso iria ocorrer, e eles perguntam a Jesus aqui. Bom, Jesus estava mandando eles ficarem em Jerusalém aguardando a promessa do Pai. Então eles entenderam, bom, será que essa promessa é a restauração de Israel? E eles então perguntam a Jesus, é nesse tempo que haverá a restauração do reino de Israel? E a resposta de Jesus é bem interessante. Jesus respondeu assim: Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, estavam perguntando se naquele tempo o reino de Israel seria restaurado. E Jesus diz: o tempo em que Israel vai ser restaurado não compete a vocês saber. Não compete. Mas vocês vão receber poder do Espírito Santo para ser minhas testemunhas. Ou seja, não se preocupem com o tempo em que Israel vai ser restaurado. Isso não compete a vocês saber. O que compete a vocês saber é que vocês serão minhas testemunhas. Isso é que é importante vocês saberem. Lá no finalzinho, no versículo 9, depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, então os apóstolos estavam com os olhos fixos. Jesus acabara de subir e sumir no céu. Enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. Então, esses apóstolos, que após a morte de Cristo haviam ficado desesperados, pois o líder deles havia morrido. O líder que eles esperavam que iria restaurar o reino de Israel havia morrido. Mas Jesus ressuscita e aparece a eles e permanece com eles 40 dias.
E aí eles ficam mais tranquilos. Bom, o mestre está vivo aqui com a gente novamente. O mestre está vivo. Veja, tem provas aqui, ele está comendo com a gente, ele está vivendo com a gente aqui, ele está vivo, ele voltou. E será que agora o reino de Israel vai ser restaurado? Mas Jesus diz a ele o quê? Que isso não interessa a eles, que eles seriam testemunhas. E após dizer isso, Jesus sobe ao céu e some novamente da vista deles. E eles devem ter ficado desesperados novamente e disseram, bom, a gente achava que Jesus agora iria restaurar o reino de Israel. E Jesus sumiu de novo. A Carol gravou um videozinho essa semana de manhã. Eu saí para trabalhar de manhã e o Emanuel ficou do lado de dentro aqui de casa chorando na porta porque eu havia saído. E a Carol dizia a ele, calma, ele vai voltar, o papai vai voltar mais tarde, o papai vai voltar. E o Emanuel, desesperado, corria para lá e para cá chorando porque eu tinha saído. E a Carol dizendo, calma filho, papai volta, papai volta. E eu fico imaginando esses apóstolos justamente nessa situação, vendo o seu mestre subindo e eles sentem então aquele vazio, o vazio de não ter mais o seu líder, aquele que eles confiavam que seria aquele que iria restaurar o reino de Israel, de repente estava sumindo diante dos seus olhos. Eu imagino o desespero que eles devem ter sentido. E de repente 2 homens aparecem a eles e diz: por que vocês estão olhando para o céu? Ele vai voltar. Assim como a Carol disse para Emanuel, calma filho, o papai volta mais tarde. Eu imagino que esses homens que apareceram, esses anjos de Deus, estavam dizendo exatamente isso a ele. Calma, ele vai voltar da mesma forma que vocês viram ele saindo, ele subindo, ele vai voltar. Por que vocês estão olhando para o céu? Por que vocês olham para o céu? É como se esses homens estivessem dizendo aos apóstolos, vocês não ouviram o que Jesus acabou de dizer? Não compete a vocês saber o tempo. Ele vai voltar. Ele subiu e ele vai voltar. Mas não interessa para vocês quando isso irá ocorrer. O que interessa é o tempo em que vocês serão testemunhas. Jesus subiu aos céus e Jesus vai voltar um dia. Mas nesse meio tempo, o que nós fazemos? Nesse meio tempo, nós somos testemunhas. Nesse meio tempo, nós vamos testemunhar de Cristo. Não compete a nós saber quando Ele vai voltar, mas fiquem calmos, tenham esperança, Ele vai voltar. Quando? Não compete a nós saber, mas Ele vai voltar. E o que nós fazemos enquanto isso? Enquanto isso, nós somos testemunhas. Mas eu percebo aqui 2 aspectos importantes. O primeiro que nós podemos trazer para a nossa realidade é o que foi comentado já no início. Para que nós sejamos testemunhas, nós precisamos ter uma experiência. Aqueles discípulos, aqueles apóstolos, receberiam o Espírito Santo e receberiam poder para testemunhar de Cristo. Por que eles poderiam testemunhar de Cristo? Porque eles vivenciaram Cristo. Eles se sentaram à mesa com Cristo. Eles tiveram momentos com Cristo. Eles tocaram Cristo. Eles ouviram a voz de Cristo. Eles presenciaram Jesus Cristo ressuscitado durante 40 dias. E eles agora iriam testemunhar que aquele Cristo que havia morrido na cruz e todos achavam que estava morto, na verdade estava vivo. E eles eram testemunhas disso, porque eles viram, porque eles sentiram, porque eles vivenciaram esses momentos. E nós? E nós? Será que nós temos vivenciado experiências com Deus? Nós sabemos que temos que ser testemunhas, mas testemunhas de quê? Para que nós sejamos testemunhas, nós precisamos ter experiências com esse Jesus Cristo ressuscitado que está vivo. Eu posso testemunhar do que Cristo fez na minha vida. Vejam,
Sabe aquele Cristo que morreu há 2000 anos atrás? Ele está vivo hoje. E ele fez isso e isso na minha vida. Isso é testemunhar. Isso é testemunhar. E a segunda coisa importante é que nós não temos poder sozinhos para testemunhar. Quem nos dá o poder para testemunhar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Jesus subiu ao céu, mas ele enviou o Espírito Santo. E através do Espírito Santo ele habita em nós. E é o Espírito Santo também que nos dá o poder para testemunhar. E é o Espírito Santo também que convence aquele que vê o nosso testemunho de que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, essas duas coisas são imprescindíveis. A primeira, experiências com Cristo ressuscitado, com esse Jesus Cristo vivo. Nós temos tido experiências com esse Jesus Cristo. Nós temos testemunhado desse Jesus Cristo, pautados na nossa experiência com Ele, no nosso trabalho, na nossa rua, no nosso condomínio, na nossa sala de aula, na nossa família, na nossa igreja. E a segunda coisa, nós temos o poder do Espírito Santo. Nós recebemos o poder do Espírito Santo para exercer essa tarefa. A minha oração é que nós vivamos esse tempo das testemunhas, o tempo entre a subida de Cristo e o seu retorno, o tempo em que o Espírito Santo nos concede poder para testemunhar, que nós sejamos testemunhas. E eu creio que a realidade desse país, desse estado, dessa cidade, a realidade da sua família, a realidade do seu local de trabalho, a realidade do seu local de estudo, todas essas realidades podem ser alteradas se as testemunhas, se nós que fomos chamados para testemunhar, cumprirmos o nosso papel de testemunhas, se nós tivermos experiências profundas com Deus, poder do Espírito Santo, e se nós testemunharmos disso tudo, vidas serão transformadas, realidades serão transformadas. E essa é a minha oração, que sejamos testemunhas. Esse é o tempo das testemunhas. Não foi ontem, não é amanhã. É hoje. Feche seus olhos. Colocamos diante de Ti, como instrumentos em Tuas mãos, para sermos Suas testemunhas, enquanto o Senhor não retorna. Esse é o nosso tempo. Esse é o nosso momento de agir, é o nosso momento de colocar a mão na massa, de arregaçar as mangas e testemunhar. Esse é o nosso momento. Pedimos, Pai, experiências profundas contigo. Que tenhamos experiências profundas com Jesus Cristo vivo. E que essas experiências tragam em nós a certeza de que Ele vive em nós. Pai, nos concede poder do Espírito Santo para podermos testemunhar com ousadia, com verdade, com poder. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda. Queremos testemunhar de Ti. E cremos que através do nosso testemunho, vidas de pessoas, de famílias, de bairros, de cidades, de estados e de países podem ser transformados. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.